Fala, terceirão, tudo bem com vocês? É isso aí, terceirão, né? O tempo passa voando, já estamos no segundo ciclo do Chave do Enem 2025. Lembrando, 2025 é o ano que você, né, está terminando o ensino médio, está ali focado, mirando o alvo que é o Enem e os vestibulares. Mas também não se esqueça da prova, né? Que você deve ter ali daqui a algumas semanas. Vem comigo então, porque nós está no ar, Chave do Enem de linguagens. Hoje nós teremos língua portuguesa e literatura. E não se esqueça, hein? Depois da parte da aula, nós temos a correção dos exercícios do simulado que fechou agora há pouco. Às 19 horas, o simulado de humanas. Teremos a correção de história e depois de geografia. Tá preparado? Já pegou seu material? Já pegou sua apostila? Tá anotando tudo aí do outro lado? Senta aí, bebe água, se prepara, porque vamos entrar no ar com língua portuguesa. Rodou a vinheta! Fala, galerinha bonita! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa aqui no Chave do Enem? Hoje nós temos dois assuntos importantes, as orações subordinadas. E vamos falar especificamente sobre as orações subordinadas adjetivas e também as adverbiais. Então, vem comigo para a revisão aí desse conteúdo. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que são, obviamente, vão fazer a função sintática de um adjetivo em uma oração. Então, por isso que ela tem esse nome, certo? E, normalmente, quando ela é uma oração subordinada desenvolvida, ela vai ser iniciada por pronomes relativos. Então, quais são os pronomes relativos? Que, quem, cujo, onde, o qual, a qual, os quais, as quais. Então, grava essa informação porque ela é importante, tá? Sempre que você tiver uma oração subordinada adjetiva desenvolvida, ela vai ser iniciada por um pronome relativo. E aí, neste caso, olha que coisa maravilhosa, nós só temos dois tipos de orações subordinadas adjetivas. Só dois. Depois das substantivas que nós tínhamos ali 5 tipos, né? Ter só duas, vai dizer, é muito fácil, né? Então, nós temos ali as orações subordinadas adjetivas restritivas e as orações subordinadas explicativas, tá? Elas são muito parecidas. A diferença entre elas aí é muito tênue. Então, preste atenção em detalhes importantes. Primeiro, obviamente, justamente pelo nome, né? A oração subordinada adjetiva restritiva vai ser aquela oração subordinada que vai restringir o significado da oração principal, tá? O que significa restringir? Você especificar, particularizar o significado da oração, de alguma palavra da oração principal, que normalmente vai ser um substantivo ou de um pronome, tá? Ela vai ser, ela não é, na verdade, demarcada por nenhum tipo de sinal de pontuação, que seria o contrário das explicativas, a gente já vai vê-las, tá? E, por exemplo, nós temos as seguintes situações ali, ó. A professora distribuiu as canetas que estavam sobre a mesa. Então, nós temos aí um período composto formado por duas orações. A primeira oração seria: a professora distribuiu as canetas, oração principal. Que estavam sobre a mesa, oração subordinada adjetiva, tá? E se você prestar atenção, esse que estavam sobre a mesa está particularizando, especificando, restringindo o significado das canetas, certo? A mesma coisa vai acontecer com a oração seguinte: os jovens que gostam de música são mais criativos. Então, a oração ali, que gostam de música, percebam que ela está iniciada ali pelo pronome relativo que, ela vai especificar a palavra jovens, o substantivo jovens ali, tá? Neste caso, isso daí tem um detalhezinho interessante para falar para vocês. A oração principal, ela fica entre a oração subordinada adjetiva.
Então, eu tenho o comecinho dela ali, ó, os jovens, e o final da oração principal aparece depois da oração subordinada, ó, são mais criativos, tá? Esse tipo de formação também é exclusivo da oração subordinada adjetiva, que normalmente nas orações subordinadas substantivas, nós tínhamos normalmente ali, né, as orações principais no começo e depois toda a oração subordinada substantiva, tá? Então, essa formação, então, um pedaço da oração principal, a oração subordinada, e depois o restante da oração principal, só vai acontecer assim nas orações subordinadas adjetivas. Então, fica aí a dica, tá? Isso não quer dizer que as adjetivas sempre vão aparecer dessa forma, né? O exemplo anterior ali, a professora distribuiu as canetas que estavam sobre a mesa, isso não acontece. Então, a gente tem toda a principal e depois toda a subordinada, como é mais comum, tá bom? Mas o que é importante você entender? Nas adjetivas, sempre eu vou ter um pronome relativo. Ah, mas o que, né? A palavra que. Nesses dois exemplos, a gente tem a palavra que. A palavra que também não pode ser uma conjunção integrante? Pode, mas não nessa circunstância, tá? Como que eu sei disso? Que eu consigo trocar esse que por um outro pronome relativo. Olha só, a professora distribuiu as canetas, as quais estavam sobre a mesa. Então, toda vez que você quiser saber se esse que realmente é um pronome relativo, você pode trocá-lo por uma outra conjunção, conjunção não, por um outro pronome relativo, né? O qual, a qual, os quais, as quais, dependendo da palavra que ele está relacionado. Como ali eram as canetas, então as quais, tá bom? Já nas orações subordinadas adjetivas explicativas, tá? O sentido da oração subordinada, ele vai generalizar o sentido desse substantivo ou desse pronome presente ali na oração principal, tá? E olha que dica legal essa daqui. Geralmente, a oração adjetiva explicativa, ela vai ser demarcada pelo uso de vírgulas, tá? Então, olhem ali os exemplos, ó. O advogado, de quem temos ótimas recomendações, chegou para a reunião agendada. Então, ó, percebam que a oração de quem temos ótimas recomendações, ela está entre vírgulas. Por quê? Porque ela está generalizando agora o sentido de advogado e não mais restringindo, como acontece nas restritivas, tá? E a mesma coisa vai acontecer ali no exemplo abaixo, ó. Os jovens que gostam de música são mais criativos. Inclusive, a entonação muda quando você tem uma oração adjetiva explicativa. É como se eu dissesse que todos os jovens são mais criativos e gostam de música, tá bom? Então, essa é a diferença de sentido entre a adjetiva restritiva e a adjetiva explicativa, tá bom? Fique atento a questões de vestibulares, ó. Eu aqui não vou, hoje o nosso objetivo não é trabalhar a resolução de questões, mas só para você entender que muitas vezes nos exercícios de vestibular eles vão trazer frases, ó, orações idênticas o sentido estará relacionado ao tipo de oração subordinada adjetiva. Então, por exemplo, ali, ó, na primeira frase, todos os brasileiros que desejam ingressar na Força Aérea Brasileira devem gastar longas horas de estudo e dedicação. Então, a oração subordinada ali que desejam ingressar na Força Aérea Brasileira, ela está especificando os brasileiros. Então, ela restringe o grupo, tá? Então, todos os brasileiros que desejam, estou falando desse grupo específico, tá? Agora, na oração de baixo, que eu tenho ali, ó, tá vendo que a oraçãozinha tá entre vírgulas, inclusive, ó, que eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, agora é como se eu generalizasse, como se eu dissesse assim, todos os brasileiros que desejam ingressar na Força Aérea Brasileira devem gastar longas horas de estudo e dedicação. Então, é como se eu dissesse assim, que todos, eu vou generalizar agora o sentido desses brasileiros relacionados à oração subordinada adjetiva,
tá? Então, tem muitos exercícios que vão trabalhar aí no vestibular, no Enem, a oração subordinada adjetiva mais voltada para essa questão da interpretação da diferença de sentido ocasionada ali pela oração restritiva ou pela oração explicativa, ok? Então, é importante que você saiba realmente identificar essa diferença de sentido. Nem sempre é fácil, tá? Muitos alunos olham para isso e falam assim, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Inclusive, a entonação vai mudar porque justamente eu vou generalizar ou eu vou especificar um grupo específico, tá bom? E o outro tipo de oração subordinada que nós vamos relembrar aqui são as adverbiais. Então, vamos lá. Nós temos 9 tipos de adverbiais. Agora, a gente vem com um tipo de oração subordinada que tem vários tipos. Mas apesar delas serem várias, né, vários tipos de adverbiais, elas são muito, não vou dizer muito fáceis, mas são fáceis. Por quê? Porque dependendo ali do elemento coesivo que for usado, ou a locução conjuntiva, ou a conjunção, você vai conseguir distinguir ali o significado que está atrelado ao tipo de oração subordinada adverbial, tá? Então, para dar uma dica aí já fácil para você lembrar dos nomezinhos delas, ó, são 6 tipos de adverbiais que vão começar com a letra C. Causal, vou passar rapidinho, daqui a pouco eu volto explicando. Causal, consecutiva, condicional, estamos na terceira, né? Comparativa, conformativa e concessiva, tá? Então, 6 delas vão começar com a letra C. E lembra que eu falei que eram 9 no total? As outras 3 começam com outras letras. Então, nós temos as adverbiais proporcionais, temporais e finais, tá? Então, o que resta você saber aí? Resta você entender o significado desses tipos, que a maioria delas é muito fácil. Então, causal. O que é uma oração subordinada adverbial causal? A que vai trazer a ideia de causa, origem, né? Do fato mencionado na oração principal, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo. Ana gritava porque acabara de saber o resultado dos exames. Quando eu digo porque acabara de saber o resultado dos exames, isso é a causa do grito da Ana, certo? Então, por isso que ela vai ser classificada como oração subordinada adverbial causal. Então, o que é importante? Você saber reconhecer quais são as conjunções ou as locuções conjuntivas causais, tá bom? A maior parte delas são conjunções conhecidas. Às vezes tem uma ou outra um pouco mais desconhecida. Então, foque nas conjunções que você menos conhece e que você não saberia dizer o significado na hora de estudar. Porque a maior parte dessas conjunções ou dessas locuções você consegue facilmente interpretar o sentido delas, tá bom? Então, essa é uma dica especial também de todos os tipos aí de orações subordinadas adverbiais quando você for estudar, tá bom? O outro tipo de oração subordinada adverbial é a oração subordinada adverbial consecutiva. Essa palavra ela é mais distante do significado dela, mas consecutiva vem do quê? De expressar a consequência do fato apresentado na oração principal. Então, por exemplo, ali, os alunos estudaram de forma que obtiveram excelentes resultados. Então, qual que é a oração subordinada ali? Aqui tem a locução conjuntiva, ó. De forma que obtiveram, deixa eu ler com calma, excelentes resultados. Essa oração aí, qual é o sentido que ela expressa em relação à oração principal? Ela é a consequência dos estudos, certo? Então, ela vai ser uma oração subordinada adverbial consecutiva. Então, locuções, por exemplo, de forma que, tanto que, tá? São indicações de que você vai ter uma oração subordinada adverbial consecutiva, que dá a ideia de consequência. Então, consecutiva, consequência. As condicionais, acho que essa fica fácil, né? São aquelas que vão trazer ideias de condição, tá? Do fato expresso pela oração principal. Só toma cuidado que, neste caso,
é muito comum você ter a inversão da ordem da oração. Então, aqui a gente tem um exemplo dessa inversão, ó. Eu começo a oração com a oração subordinada adverbial condicional, se a história for contada corretamente, vírgula. Aí agora vem a oração principal, ó. Todos entenderão a situação do jornalista. Você percebe que você pode dizer isso também invertendo a ordem, ó. Todos entenderão a situação do jornalista se a história for contada corretamente, tá? A ideia vai ser a mesma. Mas tem muitas situações que nas condicionais, principalmente quando você usar ali a conjunção se, a conjunção caso, tá? Normalmente a gente inverte essa ordem. E aí o que acontece? Tem uma outra coisa importante aí relacionada a esse tipo de oração. Quando a gente começa a oração pela oração subordinada e depois vem a principal, eu preciso colocar um elemento de ligação entre essas duas orações. Então, por isso a vírgula. Agora, se nós tivéssemos o contrário, né? Todos entenderão a situação se a história for contada corretamente. Aí não há necessidade da vírgula junto com o se. Por quê? Porque daí eu já tenho ali o se que vai estabelecer a relação entre essas duas orações. Tá bom? Então, fique atento a isso também, porque normalmente quando a gente inverte essa ordem nas adverbiais e as condicionais, isso é muito comum, tá? Eu preciso colocar essa vírgula entre a subordinada e a principal. E tem muitos exercícios de vestibular que vão trabalhar justamente o uso da vírgula relacionado a alguns tipos de orações subordinadas adverbiais, ok? O outro tipo de adverbial é a comparativa. Também não preciso nem explicar muita coisa, né, gente? Comparativa vem de comparar. Então, eu tenho uma oração subordinada que vai ser comparada uma ação ou alguma coisa à oração principal. Então, o grito transitava pela sala como um carro desgovernado. Então, esse como está estabelecendo a relação de comparação entre a oração subordinada e a oração principal, tá? Depois ali a gente tem a oração subordinada adverbial, conformativa. Então, conformativa vem de conformidade, é quando você estabelece essa relação com o fato expresso na oração principal. Então, vão estar presentes conjunções do tipo conforme, segundo, tá? Essa conjunção, inclusive, ela é muito utilizada, não que as outras não sejam, tá, gente? Mas é só um exemplo bem típico aí quando você vai usar um repertório lá no seu texto dissertativo argumentativo e você precisa citar um autor. Então, conforme fulano de tal, segundo fulano de tal, tá? Então, você vai estar provavelmente fazendo ali uma oração subordinada adverbial conformativa, ok? Que dá a ideia de conformidade. O outro tipo é a oração concessiva. Que seria a ideia de concessão? É uma ideia que estará relacionada a uma oposição com relação ao que foi expresso na oração principal, tá? Como se fosse uma quebra de expectativa entre o que foi dito na oração principal e o que vai ser dito na oração subordinada adverbial, tá? De novo, cuidado com esse tipo de oração específica, porque as concessivas, muitas vezes, também a gente vai inverter a ordem delas, tá? Então, a gente começa pela subordinada concessiva e depois a gente tem a principal, como você pode ver aí no exemplo, ó. Mesmo que ele viaje o dia inteiro, não chegará a tempo para as comemorações. Então, quando eu digo mesmo que, isso é uma quebra de expectativa em relação à oração principal, tá? Perceba, eu posso inverter, ó. Não chegará a tempo para as comemorações, mesmo que ele viaje o dia inteiro, tá? Mas é muito comum nas adverbiais, quando a gente usa, por exemplo, a locução conjuntiva mesmo que, ou quando a gente usa a conjunção embora, que também é uma conjunção concessiva, você inverter essa ordem da oração. E aí, se eu inverto, é aquela mesma situação que eu expliquei lá nas condicionais. Se eu começo pela subordinada e depois eu tenho a principal, eu preciso colocar uma vírgula unindo ali essas duas orações, tá bom? Então, tomem bastante cuidado com isso.
Agora nós chegamos nos três últimos tipos ali de orações subordinadas adverbiais. Então, a subordinada proporcional, ela vai estabelecer a ideia de proporção com a ideia colocada ali na oração principal, tá? Então, olha lá, quanto mais minha mãe explicava o endereço, menos o motorista compreendia. Então, as duas coisas acontecem ou aumentando ou diminuindo a intensidade da proporção, do tempo que isso acontece, né? Então, ao mesmo tempo que a minha mãe explicava o endereço, menos o motorista compreendia. Então, ali a gente tem ali uma ideia de proporção entre essas ideias, tá bom? E por último, não, penúltima, que é a adverbial temporal. Acho que também ela é fácil de ser entendida, né? São aquelas que vão dar ideia de tempo, vão expressar o tempo em que acontecem os fatos lá da oração, apresentados na oração principal. E aí nós teremos locuções conjuntivas como assim que, logo que, tá? Pode a gente usar também a palavra mal, que ela pode dar ideia de tempo. Mal ele saiu, começou a chover, por exemplo, tá? Então, esse mal com L, nesse caso, ele seria uma conjunção temporal, porque vai indicar quando isso aconteceu no fato expresso pela oração principal, tá bom? E agora sim, nós chegamos ao último tipo de oração adverbial, que é a adverbial final. O que significa final? Vem de finalidade, objetivo, tá? Então, todos os alunos levaram os cadernos para que o professor corrigisse os últimos exercícios. Percebam que quando eu digo para que o professor corrigisse os últimos exercícios, isso é a finalidade dos alunos terem levado o caderno, certo? Então, nós temos uma oração subordinada adverbial final, para que, a fim de que, com o propósito de, e assim por diante. São alguns dos exemplos de locuções conjuntivas que você pode usar. E fica a dica, de novo, relacionando a construção do texto dissertativo argumentativo. Quando você faz lá, por exemplo, a conclusão de um texto do Enem, você precisa apresentar uma proposta de intervenção, né? E um dos elementos da proposta de intervenção é falar sobre a finalidade dessa ação que você vai propor. Então, toda vez que você for começar a falar sobre sobre a finalidade dessa ação, comece utilizando essas locuções que vão dar ideia de finalidade. Para que, a fim de que, com o propósito de, tá? Porque daí isso fica marcado a finalidade daquilo que está sendo expresso por aquela proposta que você fez ao finalizar o seu texto, tá bom? Então, percebam que quando a gente fala desse assunto, ele está muito relacionado à construção das ideias argumentativas. Então, toda vez que você escreve um texto que vai fazer uso de argumentos, e não só desse tipo de textos, mas outros tipos de textos com orações subordinadas, você precisa tomar muito cuidado com as conjunções que você vai utilizar para ver se elas realmente expressam o sentido que você pretende. Se de causa, se de tempo, se de proporção e assim por diante, tá bom? Então, continue estudando bastante, bons estudos e vejo você na próxima aula. Um abração para vocês. Olá, queridos! Se lembram que eu me despedi de vocês na aula anterior com até daqui a pouquinho? Passou rapidinho, né? Estamos aqui novamente, E hoje nós vamos conversar sobre a outra geração do modernismo, a última geração do modernismo. E aí a gente vai fechar essa parte do modernismo, ok? Bom, que bom que você está aqui mais uma vez. Espero que você fique comigo até o final da aula e que juntos nós possamos compartilhar, né, os conhecimentos a respeito desse componente tão maravilhoso que é a literatura.
Gente, por meio da literatura nós podemos crescer, né, em conhecimento, formar opiniões, conhecer diferentes lugares, sem sair de casa. Olha que legal, né? Então eu convido você a não se esquecer de ler as obras, de ter um conhecimento grande a respeito dos diversos autores sobre os quais nós conversamos na aula passada, sobre os quais conversaremos daqui a pouquinho. É importante que você se dedique. São autores bastante cobrados nos vestibulares, cobrados no Enem, então é importante que você se dedique aí, beleza? E não se esqueça que ao final do módulo 1 e do módulo 2 você tem ali o maratona de exercícios, com vários exercícios de literatura a respeito dos 2 módulos para você retomar o conteúdo e se preparar ainda mais aí para os desafios futuros que vocês, queridos do 3º ano do ensino médio, terão. E aí, o que nós vamos ver hoje? Terceira geração do modernismo brasileiro. Na aula anterior, nós falamos sobre a segunda geração, que é a geração de 30. Hoje, nós vamos falar sobre terceira geração, também chamada de geração de 45, certo, gente? Então, vale a pena a gente lembrar desses detalhes, né? Nós temos aí a geração de 30, chamada de segunda geração, ou geração de 30, e geração de 45, ou terceira geração. Olha só, a geração de 30, ela finalizou ali em 1945, e agora a geração de 45 recebe esse nome por quê? Porque ela se inicia em 1945 e vai até 1980. Lembrando que são datas aproximadas, ok? Não dá pra gente bater o martelo e dizer, nossa, aqui começa, ai, aqui termina. Não, isso é só para nós podermos separar os autores por períodos, certo? A poesia de 45, e a gente vai começar falando da poesia de 45, ela traz um novo olhar poético para este momento em que os autores estão vivendo. Então, qual é o contexto histórico da geração de 45? Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, fim da ditadura de Getúlio Vargas, gente. Então, vocês vejam que a ditadura ela foi até 1980, certo? E democratização política. Então, a gente sai de olha eu dando aula de história aqui, hein? Ai, professor de história, me perdoe se eu cometer alguma gafe. Galera, se eu cometer alguma gafe aí, por favor, desconsidere. Mas, fim da ditadura e começa o quê? Democracia no Brasil, certo? Né? Com aquela engajamento da população, enfim. Isso aí é assunto para história, deixa o professor aí fazer isso com vocês, tá? Então, e vocês vão ver que isso aqui, gente, repercute dentro da escrita poética desse período, certo? Assim como a gente viu que o contexto histórico repercutiu na segunda geração, né? Regionalismo, linguagem coloquial, ali, né, o início da era Vargas. Então, tudo isso influencia. E isso, gente, cai muito, tá? Tem algumas universidades do Brasil que elas cobram esse contexto histórico. Então, por isso que a apostila traz contexto histórico, características, tá? Então, não se esqueçam. Então, vamos lá. Quais são as características gerais da poesia de 45? Distanciamento da geração de 22. Lembram? A geração de 22 queria o quê? Romper com tudo aquilo que existia até então. E aí, liberdade para escrever, não ficavam presos às formas, né? As formas, o acadecismo, agora saiu a palavra, eita! Viu? Bugou aqui, gente. Tá? Então, essa liberdade, certo? Então, distanciamento da geração de 22. Nada daquilo que foi feito lá na geração de 22, a gente vai ver aqui na geração de 45. Os caras fazem tudo novo. Introspecção. Então, nós vamos ver obras mais introspectivas, vocês vão ver isso muito, sabem quem? Nas obras da Clarice Lispector. Essa questão introspectiva, reflexiva, o subjetivo, né? O subjetivismo, melhor dizendo. Regionalismo, por meio de quem? Do Guimarães Rosa. Aí nós vamos ter a crítica social,
Ah, vamos ver o regionalismo também em João Cabral de Melo Neto, ok? Aí nós vamos ter as inovações temáticas, preocupação com a estética, metrificação e versificação, busca pela perfeição. Então vejo que, lembra lá da geração de 22? Não estavam preocupados com essa perfeição que o parnasianismo trazia. Não. A geração de 45, tanto é que eles recebem o apelido de neoparnasianos. Por quê? É no sentido pejorativo, porque eles não buscavam a perfeição. Desculpa, eles buscavam pela perfeição. Então, eles são chamados de parnasianos aí também, tá? A geração de 45, nós temos aqui alguns autores, mas essa geração de 45, dentro da poesia, gente, quem vai se destacar é João Cabral de Melo Neto. É o cara, ok? E claro, ele escreveu várias obras. O João Cabral de Melo Neto, ele morou aqui no Brasil, ele era pernambucano, então ele morou no Brasil, ele morou na Espanha, ele morou em vários países da Europa e passou grande parte da sua vida na Espanha. E aqui ele sempre viveu muito, ele sempre gostou muito dessa parte, né, do Nordeste brasileiro. E ele escreveu Morte e Vida Severina, que é assim uma obra que retrata muito bem essa questão do regionalismo. Morte e Vida Severina é em forma de poema, tá? E aí vai contar a história de Severino, esse cara que sai da sua terra natal para chegar à capital. E aí ele faz todo esse trajeto, e nesse trajeto ele vai encontrando sempre os lugares por onde passa, tem morte, 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 né? Até que chega um momento que Severino fala, puxa, aqui não é diferente de onde eu estava. E ele ele pensa em desistir, mas a vida dele dá uma reviravolta e ele chega ao destino que ele queria. Ele desiste, né, daquela ideia de morte e ele decide então viver, tá ok? Aí nós temos a Educação pela Pedra. Essa obra aqui é uma obra que traz... O João Cabral de Melo Neto, ele gostava muito de colocar instrumentos, coisas na sua poesia. E olha aqui, ó, a Educação pela Pedra. Então, a pedra é um instrumento, tá? E então, utilizado aqui para nessa questão da educação. Não, mas não está falando de educação, tá, gente? Não é educação no sentido de escola, não. É o nome da obra, por quê? Porque daí vai ter vários poemas aqui. Inclusive, dentro dessa obra, tem um poema chamado A Aspirina, que o João Cabral de Melo Neto tinha muita dor de cabeça, então ele escreveu um poema, A Aspirina, e ele diz que a aspirina era a companheira inseparável dele, isso dentro do poema, tá? Então, companheira inseparável. E aí a gente pensa, será que era uma mulher? Não, era aspirina mesmo, remédio. O Ledo Ivo, que escreveu a obra O Soldado Raso, A Noite Misteriosa. O Geir Campos, Canto Claro e Poemas Anteriores, Cantigas de Acordar Mulher. O José Paulo Paes, ele faleceu em 1998, e esse cara, assim, ele tem muitos poemas bacanas escritos, e inclusive cai também em vestibulares, tá? No Enem, ok? E temos ali as duas obras, Poemas Reunidos e Meia Palavra. Aí temos o Péricles Eugênio da Silva Ramos. Eu só trouxe duas obras dele aqui, a Lamentação Floral e Poesia Completa, certo? Então vejam que dentro desse período da poesia, na geração de 45, quem vai ter grande voz aqui, gente, é João Cabral de Melo Neto. Então se atentem a esse nome, cai em vestibulares, cai no Enem, tá ok? E cai na sua prova também. Então dá uma boa estudada aí nesses autores. Aí eu trouxe aqui um fragmento da obra, né? Morte e Vida Severina. Esse aqui é um fragmento bastante conhecido. Olha só o que o personagem Severino diz. A narrativa é em primeira pessoa, tá? Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido,
sobre as mesmas pernas finas e iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Então veja que esse poema, ele retrata, né, a vida dos muitos severinos, porque, gente, todos nós temos um pouco de severino e nós somos iguais em tudo na vida. E é a essa conclusão que o Severino chegou, que uns morriam de morte natural, outros de emboscada antes dos 20 e outros de fome, certo? Porque era o contexto que ele vivenciava, as coisas que ele vivenciava, os tipos de morte que ele vivenciava como andarilho. E aí, o que bom, né, que ele chega ao final da sua jornada. Produção, passa o slide aí para mim, por favor. E agora, né, a gente sai da poesia e vamos o quê? Para a prosa. Gente, desculpe o termo que eu vou usar, tá? É uma sacanagem que fazem com a gente nessa prosa de 45. Me perdoe pelo termo. Mas olha só, 3 grandes autores, gente, dentro desse período. Vocês vejam, ó, a gente tem João Cabral de Melo Neto e agora nós vamos falar sobre esses outros 2 autores. A geração de 45, quando a gente fala da prosa, não tem como nós passarmos, porque são os 2 caras que marcaram a geração de 45 na prosa. Lembrando que prosa, texto escrito em parágrafos. Não se esqueça disso, beleza? Tá aí comigo? Fala que tá. Ah, legal. Ó, o pessoal da produção aqui diz que estão comigo, já é alguma coisa. Que bom, que bom, que bom que você tá aí, tá? Continue aí, porque agora, gente, eu amo esses 2 autores sobre os quais nós conversaremos aqui. Primeiro, principais escritores da geração de 45. Clarice Lispector e João Guimarães Rosa, mais conhecido como Guimarães Rosa. Gente, Clarice Lispector, lembra que eu falei para vocês que uma das características, introspecção, né, essa busca pelo eu. Então vocês vão ver dentro das obras da Clarice Lispector, a Clarice Lispector, ela nasceu na Ucrânia e ela veio para o Brasil, não me lembro exatamente, acho que com 8, 9 anos, e aí ela foi morar em Alagoas, com a família dela. E tanto é que ela não se chamava Clarice, tá? É uma das grandes, ela é a grande escritora feminina da prosa, né, da literatura brasileira aqui da geração de 45, mas vocês vejam, ela não era brasileira, gente, ela era ucraniana. E ela se chamava Raya Lispector. E aí depois, então, ali em Alagoas, o nome dela foi mudado para Clarice, certo? Então ela passou a se chamar Clarice Lispector aqui no Brasil. E eu coloquei aqui para vocês 2 obras apenas, mas ela tem muitas outras obras. Então eu coloquei Felicidade Clandestina, que é um livro de contos, sendo que o primeiro conto recebe o mesmo título da obra, que é Felicidade Clandestina, e A Hora da Estrela, tá? Que é uma outra obra bastante conceituada da Clarice. A Hora da Estrela, bastante cobrado nos vestibulares. Então, o professor aí vai conversar um pouquinho mais com você sobre essa obra, trazendo detalhes. É uma obra maravilhosa. E aí a gente tem o João Guimarães Rosa. Eu trouxe aqui 2 obras dele. Sagarana, que é a primeira obra que é editada, tá? E depois a gente tem ali, num outro momento, Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão Veredas, nossa, como é que eu vou dizer, é o top dos escritos aqui de Guimarães Rosa. Então, só para vocês conhecerem, o Guimarães Rosa era diplomata. A Clarice Lispector, olha as coincidências, Clarice Lispector era casada com um diplomata. E sabe quem mais era diplomata, gente? João Cabral de Melo Neto. Então não precisa falar nada, né?
Então, há boatos, né, de que Clarice Lispector e o João Cabral de Melo Neto eram bem amigos, e, né, então sempre, eu acredito que participavam aí, né, dos eventos, como ela era casada com alguém também aí que era, né, diplomata, tá? Então vamos lá, João Guimarães Rosa, olha só, gente, é bom uma fofoquinha, né? Eu fazendo fofoca da vida da Clarice Lispector, olha só. Não é gostoso? Então vamos lá, vamos voltar, vem aqui comigo. Olha, eu vou conversar um pouquinho então sobre Sagarana. Sagarana é um livro de contos do do Guimarães Rosa, eita, do Guimarães Rosa. E, gente, vai explorar muito o regionalismo. Vejam, o que o Guimarães Rosa fazia? Ele visitou o sertão, né, o sertão mineiro, certo? Minas Gerais. Eu até coloquei aquela foto dele ali com o chapéu, tá olhando aí? Olha só. Por quê? E ele viajava, gente, num burrinho. Ou num jegue, nem lembro agora, mas era um desses dois animaizinhos aí, tá? Ele viajava nesse burrinho. E o que ele fazia? O Guimarães Rosa, ele ouvia os casos, aquilo que era passado de forma oral. Então ele sentava, ele ouvia esses casos que as pessoas contavam e depois ele transformava isso em contos, que é o caso de Sagarana, ok? Então Sagarana é uma reunião de contos e tem vários contos ali, inclusive tem um que eu gosto muito, que é o Burrinho Pedrez. Aí tem mais um, eu falei que era um, né? São dois, que é o Homem do Pinguelo. E o Guimarães Rosa, uma das características desse cara são o quê? A invenção de palavras, de novas palavras na língua portuguesa. Como ele era um cara que falava outras línguas, né? Porque ele foi diplomata, então ele brincava, sabe, com as palavras, ele inventava novas palavras. Então ele é o pai dos neologismos na literatura na geração de 45. Neologismo é o surgimento ou a criação de novas palavras na língua portuguesa, tá? Então nós temos ali ó, o Homem do Pinguelo. Pinguelo é uma palavra criada por ele. Por quê? Aí depois você vai pesquisar o que é pinguela. É, pinguela. E esse conto que está na obra Sagarana, o Homem do Pinguelo, é um cara que ficava junto da pinguela. Por isso que é chamado o Homem do Pinguelo. Aí nós temos ali Grande Sertão Veredas, que é a obra máxima. Nós temos o Riobaldo e Diadorim. Riobaldo é o herói, né, o protagonista, e o Riobaldo ele vai contar as vivências dele, a trajetória dele, né, dentro ali do Grande Sertão. Lembre-se que vereda é um caminho estreito, é um caminho pequeno. Então veja, ó, que é o sertão por caminhos pequenos. Esses caminhos pequenos, gente, pode ser no sentido literal, como também pode ser no sentido figurado, né? No sentido denotativo ou no sentido conotativo. Então, veredas aqui, Grande Sertão Veredas, veredas pode ser os caminhos interioranos, né? As reflexões que nós fazemos. E a gente vê isso por meio do personagem Riobaldo, tá? E aí, Diadorim é uma figura feminina, é uma mulher que ela se disfarça de homem para poder fazer parte desse bando do Riobaldo. Então fica aí a sugestão da leitura, também uma obra bastante cobrada nos nossos vestibulares, cobra-se no Enem, tá? Tanto é que vocês vão ver aí que as questões do simulado do Enem vão trazer questões voltadas para esses autores. E aí, a gente já fica aqui a dica, não esqueçam de responder as questões e nós nos encontramos daqui uns dias para fazer a correção delas. Olha, bom estudo para vocês, fiquem com Deus, um beijo grande, fui!
E aí, galera, gostaram das aulas? Já tivemos, então, língua portuguesa, literatura. A segunda parte da aula, você já sabe, mas eu estou relembrando aqui, agora é correção. Vamos corrigir os exercícios da semana passada. 5 exercícios de história e 5 de geografia. Mas antes, quero dar um toque, uma dica para vocês. Há 3 semanas, nós mostramos aqui uma faculdade adventista. E você sabia que nós temos no nosso território nacional universidades e faculdades adventistas que oferecem diversos cursos? Sim, há 3 semanas nós apresentamos a Faculdade Adventista do Paraná, que atende todo o sul do Brasil e centro-oeste. Mas hoje eu quero deixar um recadinho aqui da nossa universidade, do nosso centro universitário do Nordeste, o IAN. Olha aí o nosso vídeo promocional e depois vem a correção de História e Geografia. Rodou a vinheta. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri. Vamos começar com a resolução dos exercícios. Espero que tenham feito, né? Vamos lá. Ano de vestibular, pau na corda. Vamos lá. A primeira questão aqui vai falar sobre as violações dos direitos humanos durante a Segunda Guerra Mundial e foram catalisadoras para a sua elaboração. Então, a galera vai fazer a declaração dos direitos humanos justamente por causa da violação dos direitos humanos que foram feitos principalmente na Segunda Guerra Mundial, né? E aí nós temos uma lista interminável de questões que foram feitas e, por isso, a necessidade da Declaração dos Direitos Humanos. Uma pergunta, vocês já leram a Declaração dos Direitos Humanos? Façam isso, é importante. Bom, aqui essa charge, né? A charge se refere, tá? A parte da opinião pública europeia expressa nos jornais da época que encaravam Hitler como uma figura política traiçoeira e violenta. É isso que aí está falando, né? Olha ali, está dando uma facada nas costas. Hitler e Stalin, tá? Desculpa. Não consigo enxergar daqui, tá difícil para enxergar a legenda, mas vocês devem ter visto aí no que foi para vocês aí. Então, a parte da opinião pública europeia, né? Expressava nos jornais ali, ele está dando uma facada nele. Então, ali deve ser o acordo que ele está jogando no chão e assim por diante. Beleza? Vamos para a próxima, questão 3. Tá? A correta a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira e a quarta é falsa. Né? A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial deveu-se à necessidade de reforçar o bloco capitalista perante a eclosão da Revolução Russa, tá? Então, é falso, tá? Os Estados Unidos contribuiu financeiramente, logisticamente, pela Tríplice Entente com combate à Tríplice Aliança, tá? Aí está fazendo uma relação da Primeira com a Segunda Guerra Mundial. O ataque japonês à base de Pearl Harbor, né? Verdadeiro. E a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial restringiu-se à Guerra do Pacífico, né? Falso, porque eles também atuaram lá na Europa, beleza? Então, FVVF. Show? No dia 1º de setembro de 1934, a Alemanha invadiu a Polônia, tá? É correto afirmar que a política de apaziguamento praticado pela França e pela Inglaterra ajudaram a impedir o conflito por vários anos, né? O apoio à França e da Inglaterra, o general Franco, durante a Guerra Civil Espanhola, irritou profundamente os nazistas, né?
C. A conquista do espaço vital, defendido pelos nazistas em seu programa, foi o que levou à eclosão do conflito. É isso aqui mesmo, vai nessa aqui, tu tá bem, beleza? E a 5, a Operação Barba Ruiva, né? Código com que os nazistas chamavam a invasão da União Soviética, teve início no dia 22 de junho de 1941, tá? Vamos lá. O que está ligado a isso aí, tá? Foi irrelevante para o desfecho da Segunda Guerra Mundial, capaz, tá? A Alemanha e União Soviética, em agosto de 39, assinaram um pacto, vou passar essa parte do alemão aqui, deve ser russo ou alemão, não sei, ou o pacto de não agressão, aí fica mais fácil, né? O pacto foi integralmente respeitado por Hitler. Ah, tá bom. 7. A Batalha de Stalingrado foi a maior e mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial. Só para vocês terem uma ideia, gurizada, a gente falou aí que foram mais de 20 milhões de russos ou soviéticos, né, que morreram nessa batalha. Então, essa daqui é correta, tá? Espero que vocês tenham feito, espero que vocês tenham estudado, tenham circulado aí a apostila de vocês. Vale lembrar que tudo que está sendo dito aqui está baseado na apostila de vocês, no material de vocês. Espero que vocês tenham estudado, porque este ano é ano de vestibular, não querendo pôr pressão, mas já colocando pressão. Esse ano é ano de vestibular, vocês têm que estudar. Vamos lá. É isso aí. Fui. Fala, terceirão! Agora é minha vez de corrigir exercícios com vocês. Tá preparado, hein? Lembrando que nós fizemos exercícios relacionados à aula passada, onde eu falei do módulo 2 da apostila. Mas claro que pode, né, juntar mais de um conteúdo ali numa questão. Isso é normal em vestibulares. Então vem comigo sem mais demora. Vamos ver as questões que estão agora aqui no ar para vocês. Primeira questão tem um texto de Jurandir Ross, que está lá no módulo 2 da sua apostila, inclusive o mapa dele, né, a classificação de Jurandir Ross, que foi extremamente importante. Eu já dei spoiler, mas mesmo assim, vamos embora, né? O relevo brasileiro só pode ser entendido a partir dos processos geomorfológicos que afetaram o continente sul-americano. Tá? Então, ele vai falar um pouquinho de como se formou a América do Sul. Que está relacionado o quê? Os processos morfogenéticos do Brasil estão relacionados com a abertura do Oceano Atlântico, que é a separação da placa sul-americana e africana, movimento divergente, tá? E a formação da cadeia orogenética dos Andes, o choque de placas do outro lado da América do Sul, no Pacífico, entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. Então, isso configura o Brasil também. Foram essas duas grandes forças, as macroestruturas de forças que moldaram o Brasil. Mas, além disso, tem outra coisa. A hipirogênese mesocenozoica desencadeou os processos desnudacionais. Começou a erodir, tá? Estabeleceram a compartimentação do relevo. As macroformas associam-se às megaestruturas de crátons, aquelas áreas de rochas cristalinas antigas da gênese da Terra, tá? Cinturões orogenéticos, antigas áreas de choque de placas, né, de formação mais alta, e bacias sedimentares, áreas de deposição de sedimentos, herdadas da Gondwana, que foi logo após a separação, né, dos continentes, produzidas pelas fases erosivas pré- e pós-Cretáceo. Então, sobre isso, os relevos planálticos no Brasil apresentam espacialmente as formas predominantes. O Brasil é predominantemente formado por planaltos, áreas em processo de erosão. Por quê, né? Porque nessas formações com o Planalto Central e no Planalto das Guianas, a ação dos agentes externos ocorre de maneira significativa. Querido, a ação de agente externo é processo de intemperismo e erosão, que explica, inclusive, a ocorrência de planaltos. O livro traz isso e eu também já falei para vocês. Então, vem comigo, segunda questão. Eu amo essa questão. Eu gostei muito dela. Porque aqui eu vou associar um conteúdo da primeira unidade da apostila com o segundo. Professor, mas o senhor nem falou isso, né, na aula. Amiguinho, é só você ler. Esse é um tipo de questão que, se você ler o enunciado e ler os mapas, lembrando que mapa serve para ser lido, você consegue responder assim, ó, com as mãos amarradas nas costas. Vai ser muito fácil. Então, em uma aula de geografia sobre a dinâmica da população brasileira, o professor apresentou os dados do Censo Demográfico de 2010. Então, tem todos os dados ali, tá? Para ilustrar as informações, o professor mostrou aos alunos os mapas a seguir. Então, eu tenho um lado esquerdo aqui, o mapa de densidade demográfica por região, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E eu tenho do outro lado
o mapa de relevos. Ele diz o seguinte, ó, no decorrer da aula, a exposição sobre a dinâmica da população brasileira e a leitura dos mapas referentes à densidade demográfica e ao relevo do Brasil por regiões permitiu ao aluno concluir que a população encontra-se distribuída de forma desigual pelo território. É só olhar o mapa 1. Tem ali, ó, o norte com 4,12 e você vai para o sudeste 86. Dá para ver que é bem desigual. Aí tem 34, 8,5, 40 e alguma coisa. Era só ler. Tá? E continua. Na região sudeste, onde predominam planaltos. Olha ali. Se você pegar o sudeste, tem planalto, né? Serras e planaltos do leste e planalto meridional. Tá? Não tem como errar. Era só ler. Tá? Facinho, mas precisa aprender a parar e ler as informações da questão e também os gráficos, as tabelas e, no caso aqui, os mapas. Muito comum em geografia isso, hein? Fácil, mas tem que treinar. Por isso tem chave do Enem para treinar vocês. Terceira questão. Eita, esse aqui é um pouco mais chato, né? E é antigo. Eu peguei isso aqui porque é uma questão muito clássica. Esse aqui é o mapa do Absaber, que também está lá na unidade 2 da apostila de vocês. Então tem aqui o mapa do relevo de Absaber. Inclusive ele traz a legenda, né? Então com base na análise da figura, tem-se como alternativa as planícies e terras baixas amazônicas correspondem geologicamente às áreas de bacia sedimentar amazônica. Isso até é fácil, né? As áreas baixas são as áreas de deposição de sedimentos, então não tem nem como você errar uma questão dessa. Sempre associe sedimentação nas áreas mais baixas, que são as planícies. Outra questão também assim mais direta, né? A quarta questão. Em relação à estrutura geológica e o relevo do Brasil, assinale a opção correta. O Planalto das Guianas, lá no norte do país, é formado principalmente por terrenos cristalinos antigos, os cráteros, né, os escudos dos cráteros ali, intensamente erodidos, embora com blocos de elevada altitude. Fácil também, é só lembrar das características. E a quinta questão, entre os anos 50 e 70, a população brasileira atingiu as suas maiores taxas de crescimento, passando a experimentar um declínio acentuado a partir da década de 90. Contudo, tal processo não ocorreu de forma homogênea em todas as regiões brasileiras. Sobre a implicação dessa dinâmica populacional e as regiões, lembrando que eu falei também de regiões, assinaram que é correto. O complexo Centro-Sul continua sendo o principal polo de atração populacional nordestina, enquanto o Norte continua sendo o principal polo de emissão de imigrantes interregionais. De modo geral, ocorre uma tendência de decréscimo da população rural e crescimento da população urbana nesse complexo. Isso é uma tendência geral, só não colocou ali, que é geralmente em cidades de porte médio. Fechamos então? Entendeu? Se não entendeu? Já está acabando a live, volta a rever, dá uma olhadinha na live anterior e daqui 3 semanas eu volto com geografia. Semana que vem tem mais chave do Enem, matemática, hein? Lembrando, acabando a aula, abre o simulado de linguagens. Então, querido aluno, um forte abraço e até mais!